Louvado seja o nome de Jesus. Mas é interessante que quando Moisés foi instruído por Deus para construir a Arca da Aliança, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ela, ele instruiu colocar 2 querubins, que são seres celestiais, com as asas viradas um para a frente do outro, e diz: ali virei a ti, no meio das asas do querubim. Todas as vezes que nós estamos cantando Santo, Santo é o Senhor, declarando a santidade de Deus, nós estamos também invocando a presença de Deus em nosso meio. E diz: ali virei a ti. Hoje a presença de Deus é manifestada através da congregação dos santos, quando no ajuntamento dos santos, com um propósito de ouvir a palavra de Deus, de adorar a Deus, de sentir a presença do Espírito Santo. Quando você sai da sua casa, você tem que sair preparado para sentir a presença de Deus. Quando você entra nesse ambiente, que é um ambiente de adoração, que é um ambiente profético, que é um ambiente onde a palavra de Deus é ministrada, você tem que estar sentindo, você tem que estar com o seu coração assim: eu quero a presença do Espírito Santo. Você não pode se permitir que outro pensamento venha concorrer com esse momento. Você não pode se permitir que uma outra situação venha roubar de você este momento que você tem com a palavra e com o Espírito Santo. Você está entendendo, gente? Que momento maravilhoso. Eu estava ali agora orando, e a 4ª reunião estava falando para Deus: Deus, é a 4ª mensagem que eu vou pregar hoje. Eu quero a mesma energia, Espírito Santo. Espírito Santo, me use mais uma vez. Eu me rendo a Ti. Eu me submeto a Ti, Espírito Santo. Gente, que coisa maravilhosa quando você sente o renovo de Deus. Eu falo: mais uma vez, Deus. Porque 4 cultos, gente, é maravilhoso, mas não é brincadeira não. É a bondade de Deus. E eu estava assim: ó Deus, eu sou grato ao Senhor, porque nos 4 reuniões nós temos aqui um público apaixonado por Jesus, aguardando a palavra de Deus, esperando o mover das águas do Espírito Santo. Você pode aplaudir Jesus? E nós estamos falando esse mês sobre avançar. Nós estamos crendo que o mês de janeiro é o start para avançarmos para a próxima etapa da nossa vida. E amado, avançar, conquistar é o assunto de Deus. Deus não chamou você para ficar paralisado e nem preso ao passado. O autor dos Hebreus escreve, que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas para que avançam para a conservação da nossa alma. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para que diante de mim estão. Então, quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para as instruções de Deus, é para avançar e não para retroceder, para conquistar e não ficar paralisado. E eu creio, amado, que você vai avançar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai avançar como família. A sua família vai estar toda servindo ao Senhor, restaurada e abençoada em nome de Jesus. Você vai avançar na sua área emocional. Você não vai ficar debilitado emocionalmente, sem condições para enfrentar as demandas da vida. Pelo contrário, você vai estar fortalecido em Deus, capacitado em Deus para enfrentar todas as demandas da vida. Você vai avançar
de maneira espiritual, em nome do Senhor Jesus, principalmente se fortalecendo ainda mais, se enchendo de Deus ainda mais, em nome de Jesus. Você vai avançar na sua prosperidade em todas as áreas da sua vida. Deus te chamou para avançar. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer eu recebo isso em nome de Jesus? Você está entendendo, amado? Então é sobre isso que vamos falar nesta noite. Eu vou ler um versículo que é um versículo chave do livro de Samuel. Samuel tem dois livros, 1 Samuel e 2 Samuel. Na verdade, mas todos os livros têm um versículo chave, e entender o versículo chave de cada livro, você vai compreender o propósito que Deus entregou aquele livro. Em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz assim: tomou então Samuel uma pedra. Esta pedra foi um memorial, um marco, e a pôs entre Mispa e Sem. Foi o território que Samuel tinha acabado de conquistar. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse até aqui nos ajudou o Senhor, esse Ebenezer é um memorial. Memorial é para celebrarmos as coisas conquistadas, é para celebrarmos o nosso passado, mas também é um marco de avanço. Ou seja, devemos comemorar as coisas boas que conquistamos, mas continuar olhando para frente, para aquilo que temos que conquistar. Ebenezer não é um ponto final na sua história, é uma vírgula para continuar uma nova história. Até aquele momento, o Ebenezer significa: conquistamos isso, Deus nos ajudou a chegar até aqui, mas Deus também continuará nos ajudando para avançarmos em novas conquistas, ampliarmos o nosso território. Nesse versículo nasce o Samuel. Até então Samuel era um menino que tinha ouvido o chamado de Deus e respondido para Deus: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas ainda não tinha aparecido o Samuel profeta, o Samuel sacerdote, o Samuel juiz, líder e conquistador, o grande Samuel. Sabe, amado, Samuel foi um dos maiores juízes de Israel. Na verdade, foi o último juiz de Israel. Diferente dos demais juízes, dos juízes anteriores a ele, Samuel foi um conquistador, um que ampliou os territórios de Israel. Até Samuel, todos os juízes que apareceram, Eude, Jair, Ebimeleque, Jefeté, Gideão, Sansão, Baraque, Débora, tantos juízes, homens de Deus, que fizeram conquistas para Deus, no sentido de tomar de volta o que tinha perdido. Eles eram como que apagadores de incêndio, sabe? No tempo dos juízes, a Bíblia diz que Israel, cada um fazia o que bem entendia, então eles não tinham sucesso em conquistar novo território. Eles viviam para lutar contra os amalequitas, os amonitas, os meunitas, os filisteus, porque eles vinham, tomavam a colheita, tomavam o território, aí Deus levantava um juiz, esse juiz ia lá, tomava o território de volta, e era assim. Eles não avançavam, apenas viviam conquistando o que tinha perdido. Mas Samuel não. Samuel avançou. E Samuel surge na história por causa de uma situação. No capítulo 4 até o capítulo 7 do livro de Samuel, você vai ver o aparecimento de Samuel por causa de uma situação. Novamente, nesse momento, o juiz e sacerdote também era Eli.
e os filisteus estavam lutando contra Israel. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias saíram para batalhar e lutar contra os filisteus, e eles foram tremendamente derrotados. Aí voltaram perguntando: por que nós fomos derrotados pelos filisteus? Aí falaram assim: é porque nós não conduzimos a arca de Deus junto de nós. E eles pegaram a arca de Deus e foram novamente lutar com os filisteus, porque eles pensavam: se a presença de Deus está conosco, nós somos invencíveis. O pensamento não estava errado, mas a atitude sim. E novamente eles foram tremendamente derrotados. Por quê? Porque eles não entenderam o que era de fato o poder da arca. O poder da arca não estava no recipiente que era de madeira de acácia, um baú de madeira de acácia. Eles encararam a arca de Deus como um amuleto milagroso. Mas o poder da arca estava na visão do que ela continha. Amado, a gente precisa entender a visão de Deus primeiramente. Dentro da arca havia 3 coisas. Primeiro, as tábuas da lei, os mandamentos, a boa e perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos compreender para avançar, nós precisamos entender para conquistar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida através da palavra. Dentro da arca também tinha um pote com maná. O mesmo maná que caiu durante 40 anos no deserto, alimentando o povo no deserto, quando eles ainda não tinham colheita. O maná simbolizava a provisão de Deus para um tempo, a dependência de Deus. Para avançarmos na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos entender que precisamos de Deus, dependemos de Deus e a nossa provisão vem de Deus. Enquanto você confiar no seu braço forte, enquanto você confiar apenas na sua capacidade, você não vai avançar em Deus. Mas quando você confia na dependência de Deus, você avança. Dentro da arca também tinha a vara de Arão que floresceu. Um pau seco e de repente sai um rebento, um ramo e floresce, já apontando para uma grande verdade, que um dia Jesus viria, morreria na cruz, mas o túmulo não poderia detê-lo, ele ressuscitaria, ele floresceria novamente, e nós em Cristo Jesus também florescemos. Você pode aplaudir Jesus? Então, amado, eles não entendiam que a arca não era um amuleto para fazer milagre. A arca continha a visão de Deus para o seu povo. Nós precisamos entender que, infelizmente, tem muita gente que vê as coisas, amuletos, como fazedores de milagre. Deixa eu falar para você uma coisa muito importante. O milagre é algo extraordinário. Deus tem feito grandes milagres aqui nessa congregação. Mas, meu amado, se o milagre não produzir em você uma mudança de vida, ele será apenas uma lembrança. Será apenas uma lembrança. A Bíblia diz, ali em Lucas capítulo 17, sobre 10 leprosos. 10 leprosos. Que quando Jesus estava indo da Galileia para Samaria, ele, aproximando-se de um vilarejo, 10 leprosos foram até ele e perguntaram: Senhor, tem misericórdia de nós e purifica-nos. Jesus disse para os 10: vão e apresente ao sacerdote. Os 10 foram apresentar-se ao sacerdote. Ao caminho, os 10 foram curados. Mas apenas um disse: eu voltarei e darei glória a Deus pela minha cura.
ele foi até Jesus. Jesus olhando para ele: cadê os outros 9 que também foram curados? Amado, quantas pessoas são tremendamente abençoadas, recebem um milagre de Deus na igreja, mas esse milagre torna-se apenas uma lembrança na vida dela, não causou nenhuma mudança, nem às vezes permanece na casa do Senhor. E é interessante que esse Jesus disse, apenas um samaritano estrangeiro veio dar glória a Deus, e Jesus disse para ele assim: vai, a tua fé te salvou. Ele não só recebeu o milagre, ele recebeu a salvação. Deus tem muito mais para fazer na sua vida do que milagre. Você está entendendo? Então, queridos, para avançarmos em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos compreender os princípios de Deus. Eu quero compartilhar com vocês hoje alguns princípios que nós encontramos nessa vida de Samuel e também nos outros que passaram depois de Samuel, para avançarmos na nossa trajetória, para conquistar território não conquistado, para avançarmos em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos cumprir o princípio de Deus. O primeiro princípio, que para avançar precisamos de uma devida preparação. Uma devida preparação. Quando Samuel viu que o povo foi derrotado, todo mundo veio, então, Samuel, e agora? Ofni e Finés morreu, Elias, o nosso juiz e sacerdote, morreu, e agora? A vacância ficou, e Samuel, nesse momento, surge, e diz: vocês fizeram errado, vocês encararam a arca como amuleto. Não é arca, não é amuleto, vocês têm que se preparar para avançar. Primeira coisa, vocês precisam se converterem de todo o vosso coração. Chamou o povo para uma mudança de vida. Segundo, vocês precisam arrancar do meio de vós todos os deuses estranhos, todos os ídolos estrangeiros. O seu coração só deve ser ocupado pela presença de Deus. E disse: vocês têm que ser inteiramente a Deus. Inteiramente a Deus. Então, uma devida preparação ou uma obediente preparação te conduz a uma vitória, te conduz a uma conquista. Foi o que aconteceu também com Davi, que foi ungido por Samuel como rei de Israel. Todo mundo sabe quando apareceu Davi. Foi lá no enfrentamento com Golias. Ali aparece Davi, quando todos estavam amedrontados com o gigante Golias, quando todos estavam com medo do gigante Golias, surge o pequeno Davi, que não era conhecido por ninguém, tinha sido ungido por Samuel na casa de Jessé, mas ainda estava por detrás das cortinas, como Samuel também estava por detrás das cortinas, até Ofni e Finés serem mortos. O gigante apareceu e surgiu um herói nacional, Davi. As pessoas começaram a fazer canções a respeito dele. As mulheres cantavam: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Muitos salmos surgiram por causa de Davi, depois que Davi enfrentou Golias. Mas, amado, Davi enfrentou Golias antes mesmo do Golias existir. Davi estava lá escondido quando foi achado por Deus. O próprio Deus disse para Davi: eu te tirei de trás das malhadas e te constituí como príncipe em Israel. Amado, Davi ainda não sabia da existência do Golias, mas já estava se preparando para aquele momento. Quando ninguém conhecia Davi, Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, treinando com a sua funda, se preparando. Funda, para quem não sabe, é como um estilingue na mão de um garoto raiz, por sinal.
E Davi ficava lá treinando dia após dia, tendo apenas as estúpidas ovelhas como testemunha. Ele não sabia que estava sendo preparado para o momento. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez nesse exato momento, Deus está te preparando para um momento da qual você nem imagina qual é. Às vezes Deus está trabalhando em você, misteriosamente, te preparando para o momento do qual você nem sabe qual é. Até que chegou o dia que Davi usou aquele instrumento treinado, preparado para derrubar o gigante Golias e se tornar posteriormente o grande rei de Israel. Tudo vem primeiramente com uma preparação obediente. Você é o que você é quando as luzes se apagam. Você é o que você é quando ninguém está te vendo. Naquele momento que você se prepara, mesmo sem saber o porquê, para um dia Deus te usar. Preparação. Todo avanço também começa a partir de uma mudança, de uma disposição para mudar, uma disposição para o novo de Deus. Sabe, amado, Jesus disse: não se coloca vinho novo em odres velhos. Vinho novo, ele expande, ele cresce. O odre velho, ele já está endurecido, enrijecido, ele não consegue se expandir. Se pegar o vinho novo e colocar no odre velho, o odre é um saco de couro, que antigamente eles colocavam o vinho para fermentar. Se colocar esse vinho novo nesse odre velho, ele arrebenta, perde-se o vinho e também perde-se o odre. Se coloca o vinho novo em odres novos. Sabe por quê? Porque você precisa ter uma mentalidade com disposição para mudar, para receber o novo de Deus. Deus tem coisas novas para fazer na nossa vida. Deus tem coisas novas para fazer em você, meu querido, minha querida. E você precisa ter disposição para o novo de Deus. Sempre. Se você está aqui recém-convertido, se você está aqui já 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, não importa, não faça das suas velhas experiências uma coisa enrijecida, e faz dessa coisa enrijecida, faz dessa coisa como se fosse uma estrutura que não muda. Porque tem uma coisa que você precisa saber: ninguém consegue limitar o Espírito Santo, e o nosso Deus é Deus de coisas novas. Eu tenho sempre que ter disposição para renovar o recipiente que sou eu, para receber o novo de Deus. Você pode aplaudir Jesus? O novo de Deus. Deus faz as coisas diferentes, amado. Deus faz as coisas diferentes. Nós temos que ter também disposição no coração e entender o que somos em Deus e o que é Deus na nossa vida. É interessante que nesse embate entre Davi e Golias, Davi falava com Golias assim: quem é este incircunciso filisteu que ousa falar contra o exército do Deus vivo? Amado, a primeira coisa que Davi sabia é que era o tamanho do seu Deus. Ele diz: Deus é maior.
Todos os outros estavam vendo o tamanho do gigante, mas Davi olhava para o tamanho do seu Deus. Você tem que olhar para o tamanho do seu Deus, e não para a circunstância que você está vivendo. Você tem que olhar para o tamanho do seu Deus, e não para o problema que você está enfrentando. Você tem que olhar para o tamanho do seu Deus, e não por causa dessa dificuldade que está te assolando. Olhe para o tamanho do seu Deus. Deus é maior. É diferente quando você vê a coisa da maneira de Deus. Deus é maior. Davi via o tamanho do Deus e não o tamanho do gigante. Davi sabia quem ele era em Deus. Davi falava assim: eu sou circuncidado. Esse gigante é um incircunciso filisteu. Interessante que Davi nunca chamou o Golias de gigante Golias. Davi chamava ele de incircunciso filisteus. Por quê? Porque Davi dizia assim: eu tenho a bênção de Deus, ele não tem a bênção de Deus. Eu tenho a marca de Deus, a circuncisão, ele não tem a marca de Deus. Amado, você precisa saber quem você é em Deus, a sua identidade em Deus. Amado, você não é definido pelo seu passado e nem pelos coisas erradas que você fez no seu passado. Você é definido pela graça de Deus, por aquilo que Jesus fez por você lá na cruz do Calvário. Ele te deu uma nova identidade. Você agora é filho de Deus, lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Você é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo na sua vida. Você é de Deus, e você precisa gritar: eu sou de Deus, a minha identidade de Deus, eu sei quem eu sou. Aleluia! Davi sabia o tamanho do seu Deus, e Davi sabia quem ele era em Deus, e Davi sabia quem era também o seu inimigo. Ele dizia: quem é esse incircunciso filisteu que ousa atacar, afrontar o exército do Deus vivo? Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Uau! Surge Davi, porque tinha uma identidade em Deus. Amado, para você avançar e conquistar novos territórios, você precisa confiar na identidade que você tem. Na identidade que você tem. A última coisa que eu quero compartilhar com você é sobre autoridade. Você também avança e amplia o seu território quando você está debaixo de uma devida autoridade. Todos os grandes homens de Deus estiveram debaixo de autoridade. Josué estava debaixo da autoridade de Moisés. Samuel debaixo da autoridade de Eli. Saul debaixo da autoridade de Samuel. Davi também debaixo da autoridade de Samuel por um tempo. Samuel morreu, mas Davi tinha uma outra autoridade sobre a vida dele, Natã. Por que é importante ter uma autoridade sobre a nossa vida? Porque quando nós reconhecemos uma autoridade sobre a nossa vida, nós reconhecemos também a direção de Deus, e nós damos autoridade para aquela autoridade sobre nós, exercer sobre nós disciplina com zelo. Já pensou se Davi não tivesse Natã? Um dia Davi errou, como qualquer ser humano erra, pecou, e um pecado muito feio. Davi dormiu com a mulher de um outro homem, e depois mandou uma carta para mandar esse homem para o campo de batalha para morrer. E depois Davi casou com essa mulher. Davi, que é chamado por Deus, o próprio Deus diz: Davi, homem segundo o meu coração.
que andou com inteireza de coração. Sabe o que é isso, amado? O coração de Davi era inteiro para Deus. Mas chegou um momento na vida de Davi que ele precisava de uma autoridade sobre a vida dele. Natã vem até Davi e diz assim para Davi: Davi, no seu reino tem um homem que tem milhares de ovelhas, e ele tem lá um servo que tem apenas uma ovelha. E esse homem rico recebeu em sua casa um convidado, e foi lá e matou a única ovelhinha do seu servo para servir para o seu convidado. Davi ficou enfurecido e disse: esse homem precisa morrer. Natã falou: esse homem é você. Davi cai em arrependimento. Davi chora na presença de Deus, até escreve um salmo sobre isso e se converte verdadeiramente a Deus. Amado, quando você tem uma autoridade de Deus na sua vida, essa autoridade zelosa te protege. Ter alguém que tem coragem para apontar os seus defeitos é o maior presente que você tem. Você está entendendo? Então nós precisamos entender quais são os princípios importantes que eu preciso aplicar na minha vida para poder avançar e prosperar. E para terminar, e para concluir, para avançar, você precisa de uma decisão. Sabe, amados, muitas pessoas vão a congressos, vão a retiros, acampamentos, até isolamentos por dias, para ter uma mudança de vida e poder avançar. Amado, isso tudo é bom, é permitido, é saudável, é salutar, mas, amado, tudo primeiro é uma decisão. E é uma decisão quando você não tem nenhuma outra opção. Em João capítulo 6, Jesus dá um discurso muito duro, uma palavra muito dura. A Bíblia diz que muitos abandonaram Jesus naquele momento por causa das suas palavras. Mas às vezes você fica chateado aí porque foi abandonado por alguém. Às vezes você fica triste aí porque alguém desprezou você. Amado, o próprio Senhor Jesus passou por isso. Ele olha para os seus discípulos e diz: e vocês? E vocês? Querem ir também? Sabe qual foi a resposta dos discípulos? Tem que ser a nossa resposta. Para onde iremos, se só tu tens a palavra da vida? Não tenho outra opção, Jesus. Eu não tenho o plano B, eu só tenho o plano A. E o plano A é o Senhor Jesus na minha vida. Se não der certo com o Senhor, não vai dar certo com ninguém. Tu és a minha única opção. Amado, você só avança de verdade quando Jesus é a sua única opção. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar com vocês. Levanta as tuas mãos para o alto.